Bom pessoal, como prometido, eu vim trazer aqui um comparativo entre essas duas bicicletas elétricas que eu tenho aqui. São bicicletas bem parecidas na potência e no desempenho, porém são bem diferentes na parte mecânica, no funcionamento, né? Aqui eu tenho uma bicicleta elétrica mid-drive, com motor central, ali no movimento central e no pé de vela, onde é possível utilizar as marchas. E ali no fundo eu tenho uma bicicleta elétrica com motor de cubo. Ambas têm 1000 watts de potência nominal, só que a potência de pico delas muda um pouco, né? Essa daqui tem 1000 watts e 2200 watts de pico, no caso a bicicleta preta. A vermelha tem 1000 watts também nominal, porém ela chega a mais ou menos 3000 watts de pico. Então são bicicletas que têm um desempenho bem semelhante, só que muita diferença aí no funcionamento. Então isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Vou começar falando aqui sobre a bicicleta mid-drive, né? Pode ver que o motor está fixado ali no centro da bike, tem um pé de vela roda livre que possibilita você conseguir pedalar e utilizar a tração do motor ao mesmo tempo, né, de forma independente, jogando a tração ali na roda traseira e utilizando o câmbio para que você tenha torque nas saídas, né? Você pode colocar na marcha leve, ter bastante torque, colocar na marcha pesada e ter bastante velocidade final. Ou seja, isso possibilita que você tenha mais desempenho, você consiga aproveitar melhor o desempenho de um motor mais compacto e mais leve, né? Então essa é a grande vantagem da bicicleta elétrica que tem o motor mid-drive. E aqui na bicicleta elétrica com motor de cubo a gente não tem a possibilidade de utilizar marchas, então o motor tem que ter bastante força o tempo todo e isso torna ele bem pesado, né? Tem que ter bastante cobre ali nas bobinas para que ele tenha bastante força na saída, principalmente nas subidas, né? Para poder compensar a falta do câmbio, né? Da marcha. Agora na mid-drive não, a gente tem a possibilidade de reduzir ali, aumentar a rotação do motor para que a gente consiga aí manipular essa parte, né? A gente consegue ter uma rotação baixa com torque e uma rotação alta com mais velocidade e menos torque. Então essa é a grande vantagem do motor mid-drive, né? A possibilidade de você otimizar o desempenho do motor utilizando as marchas. Porém, isso também traz a grande desvantagem desse sistema, que é a grande quantidade de peças móveis que a gente tem aqui. A gente tem duas correntes, a gente tem um pé de vela, um câmbio dianteiro, um câmbio traseiro, um esticador de corrente, uma outra catraca aqui no motor. Dentro desse motor também tem uma caixa de redução, ou seja, não é algo que vai quebrar tão fácil, não vai dar tanta manutenção assim, porém existe uma manutenção e principalmente uma preocupação com a manutenção preventiva, né, para que você não tenha problemas, né, de soltar uma corrente, de repente quebrar alguma peça. Então é bom manter tudo sempre bem lubrificado e com a manutenção em dia. Já que no motor de cubo, a gente tem a grande vantagem dele praticamente não ter manutenção. A manutenção dele é quase zero. A única coisa que a gente vai ter que se preocupar é com os rolamentos. Isso acontece depois de muitos e muitos anos de uso, né, para desgastar um rolamento desse. Então, dá para considerar que esse motor praticamente não tem manutenção. E essa é a grande vantagem do motor de cubo. Uma coisa que tem bastante diferença entre as duas é o peso, né? Essa bike mid-drive tem mais ou menos 25 kg, aquela de vermelha tem mais de 40 kg, é quase o dobro do peso. Isso é por conta, primeiramente, do motor, né? Esse motor aqui é bem leve, ele tem mais ou menos aí 2 a 3 kg, aquele motor de cubo ali tem 12 kg em média, ou seja, muda bastante. E o quadro também dessa aqui é de alumínio, né? Por ser mid-drive não exige um quadro tão reforçado. Já no caso do motor de cubo exige um quadro bem reforçado, já que o motor vai fixado na gancheira. E galera, vamos falar agora sobre os motores de cada uma dessas bikes, né? Esse aqui é um motorzinho bem compacto e leve, que tem um RPM bem alto, ele funciona com 48 volts
e com um controlador de 40 amperes de pico. E a grande vantagem dele foi o que eu já falei, né? Ele tem a possibilidade de você converter todo esse RPM em torque. E aqui nós temos um motor que funciona com 72 volts, ele tem um RPM bem mais baixo, porém ele utiliza toda essa tensão mais alta para gerar torque, né? Ou seja, ele funciona com um torque bem elevado. Então, no caso do motor de cubo, quanto maior a tensão, melhor. A gente consegue aproveitar melhor esse torque. Já no caso da bike mid-drive, a gente não precisa de uma tensão tão alta assim. Agora vamos falar sobre a bateria, né, e a autonomia de cada uma. Essa bike aqui mid-drive, eu utilizo uma bateria de 48 volts e apenas 15 amperes hora, que é uma bateria relativamente pequena para um controlador de 40 amperes de pico, porém ela é capaz de fornecer esses 40 amperes funcionando no limite dela. E o mais interessante da bike mid-drive é o seguinte: se eu quiser andar forçando essa bike no limite dela, eu consigo acabar com essa bateria aqui muito rápido. Eu consigo fazer cerca de 20 a 25 km com uma bateria dessa. Porém, eu consigo também, se eu quiser andar bem mais tranquilo, ajudar no pedal, eu consigo fazer mais de 50 km. Então, na bike mid-drive a gente tem uma faixa de funcionamento ali da bateria muito maior. Eu consigo gastar ela muito rápido se eu quiser e consigo economizar muito se eu quiser também. Aqui na bike com motor de cubo, eu tenho uma bateria de 72 volts, 27 amperes hora. Não precisaria ser tanto, eu acabei fazendo uma bateria bem grande. 20 amperes já estaria de bom tamanho para suprir ali o funcionamento desse motor, né, para usar a potência total e ter uma autonomia ok. Com esses 27 amperes hora, eu consigo fazer de 80 a 100 km de autonomia. Pode ver que é uma autonomia bem grande, porém a gente tem uma faixa de funcionamento bem menor do que a mid-drive. Na mid-drive a gente consegue mudar muito assim a autonomia de acordo com o jeito que a gente anda. Já no motor de cubo, dá para você economizar, dá para você gastar muita bateria se você quiser também, porém é bem mais difícil de você conseguir mudar tanto assim a autonomia, né? Ainda mais uma bicicleta elétrica dessa que não tem pedal, né? Que acaba se tornando praticamente uma moto. E agora minha consideração final. Qual das duas eu escolheria se eu tivesse que escolher apenas uma? Bom, sinceramente eu escolheria a bike com motor de cubo. E eu vou explicar por quê. Primeiro porque eu uso bastante, eu gosto muito de utilizar a bike elétrica, eu quase não uso carro. Então eu escolheria ela, principalmente se eu tivesse que trabalhar todos os dias, porque a manutenção é muito baixa. Então isso aqui é uma vantagem primordial para quem usa muito. Já no caso da bike mid-drive, eu não utilizaria ela para ir trabalhar todo dia, porque eu acho que ela vai gerar um desgaste muito grande ali na relação, teria que ficar o tempo todo de olho e preocupado para não ter o risco de acabar soltando uma corrente ali durante o trajeto, sabe, de não ficar na mão. Agora, isso na questão de não ficar na mão com a bike, o motor de cubo com certeza tem uma grande vantagem. No caso, eu escolheria a bicicleta mid-drive se no caso eu não tivesse que usar ela todo dia. Se fosse só para lazer, para poder utilizar ela poucas vezes e dar uma volta no final de semana, porque ela é muito mais divertida de andar. A possibilidade de você andar trocando de marcha e passa uma sensação de como se você estivesse numa moto é muito mais divertido. Então, nesse caso, eu escolheria a bike mid-drive. Então é isso, pessoal. Deixe aí nos comentários qual das duas você prefere, qual das duas você escolheria. E é isso, vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. Valeu!